Livros são contos de ficção científica e suspense criados para mergulhar você em cenários imaginários intensos e cheios de adrenalina. Mas que fique bem claro que tudo aqui é pura ficção científica criada para entreter e estimular a imaginação. Estes conteúdos não devem ser interpretados como real ou informativos, e sim como mera fantasia. Alfa chamando. Se você ainda está aí, ouvindo, segure firme. Sei que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Nos últimos dias, o que sobrou das antigas zonas seguras se fragmentou completamente. As rotas de abastecimento estão bloqueadas, e qualquer comunicação com o governo central parece ter sido cortada de vez. Eu estou começando a acreditar que podemos ter sido abandonados. Mas, mesmo assim, continuo aqui, porque minha missão é informar vocês e me manter vivos. Hoje, vou falar sobre uma nova ameaça, uma que, sinceramente, é tão perigosa quanto os próprios infectados. Na transmissão passada, mencionei os grupos canibais e as milícias armadas, mas parece que há algo ainda pior surgindo no meio desse caos. Eles estão sendo chamados de os chamados. Eles são um culto que acredita que os infectados são divindades, e que a única forma de salvação é se entregar completamente ao vírus. Esses cultistas se infiltram nas comunidades de sobreviventes, se fazem passar por pessoas comuns, e, quando ganham a confiança de todos, começam a espalhar suas doutrinas. Eles falam sobre um renascimento, uma união com os mortos. Dizem que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando todos nós formos um só. Parece loucura, eu sei. Mas, eles estão ganhando seguidores. Desesperados, exaustos, as pessoas estão começando a acreditar neles. Eu fui atacado por um desses cultistas há alguns dias. Ele estava se passando por um sobrevivente perdido, pedindo ajuda. Quando deixei entrar, ele começou a falar sobre como tudo isso era apenas o começo de um novo ciclo. Disse que os infectados são apenas a primeira etapa, que algo maior está vindo. Ele disse que eles escolheram os infectados para pavimentar o caminho. Quando tentei tirá-lo daqui, ele tentou me contaminar. Tinha escondido uma pequena lâmina coberta de sangue infectado. Eu tive que eliminá-lo. Esses cultistas não apenas se infiltram. Eles têm um plano. Estão organizados. Eu encontrei papéis, documentos, eles sabem como os grupos de sobreviventes se movimentam. Eles registram as rotas, marcam os amigos mais vulneráveis e, quando têm a chance, soltam hordas inteiras de infectados em cima de civis desprevenidos. Eles acreditam que, ao fazer isso, estão apressando o renascimento que tanto falam. Se você encontrar alguém que fala sobre redenção, sobre aceitação dos infectados, fuja. Não interaja. Não tente discutir. Essas pessoas são perigosas. Já ouvi relatos de que, em algumas regiões, eles sequestram sobreviventes para realizar rituais. Não sei exatamente o que fazem, mas os poucos que escaparam descrevem cenas de verdadeiro horror. Corpos mutilados, marcas estranhas entalhadas nas paredes, e cânticos incessantes, como se estivessem em transe. Aqueles que não são sacrificados, são convertidos. Forçados a ingerir sangue infectado. Eles chamam isso de batismo. Há algumas noites, recebi um sinal de um sobrevivente que conseguiu escapar de um desses cultos. Ele estava gravemente ferido, delirando, mas conseguiu dizer algumas coisas antes de eu perder contato. Ele falou sobre um local, uma espécie de templo improvisado que esses cultistas ergueram. Um lugar onde mantém alguns infectados presos e fazem experimentos. De acordo com ele, os cultistas estão tentando evoluir o vírus. Eles acreditam que, se conseguirem, vão criar um ser perfeito, uma nova humanidade que irá substituir todos nós. Os chamados se dividem em várias seitas menores, mas todas compartilham uma figura central, um líder que chamam de o profeta. Ninguém sabe ao certo quem ele é ou onde está, mas, pelo que entendi, ele é o responsável por disseminar essas ideias. Relatos indicam que ele aparece nas transmissões de rádio dos cultistas, falando sobre uma nova era. Se conseguirmos rastrear o sinal dele, talvez tenhamos uma chance de encontrar a base principal e eliminá-lo. Mas até lá, precisamos ficar atentos. O profeta parece acreditar que está fazendo o certo. Que está libertando as pessoas. Mas essa liberdade significa morte. Significa se tornar algo pior do que um infectado. Eu vi o que esses cultistas fazem. Eles quebram a vontade das pessoas. Transformam-nas em algo irreconhecível. Se você ouvir sobre os chamados, não hesite. Eles não são mais humanos. São uma ameaça. E devem ser eliminados a qualquer custo. Além disso, precisamos falar sobre as linhas de defesa. Há poucos dias, recebi a confirmação de que uma antiga base militar foi reativada por um grupo de sobreviventes bem armados. Eles chamam a si mesmos de uma última linha. Acreditam que são a última esperança para preservar a humanidade. O problema é, eles estão cercados. Estão resistindo bravamente, mas o número de infectados ao redor da base cresce a cada dia. Se essa linha cair, não haverá mais resistência organizada. Recebi um pedido de ajuda deles. Estão tentando reunir sobreviventes capazes de lutar.
Eles têm armas, equipamentos, mas precisam de mais homens e de suprimentos. Se você está perto do norte, perto da antiga base de Fort Arlington, talvez possa ajudar. Mas, aviso, será uma jornada suicida. As estradas estão lotadas de infectados e grupos armados. Se você não tiver como chegar lá em segurança, é melhor não tentar. Eu sei, tudo parece perdido. Mas, enquanto ainda houver alguém ouvindo, enquanto ainda restar um pouco de esperança, temos que lutar. Seja contra os infectados, contra os cultistas, ou contra o próprio desespero. Não podemos simplesmente aceitar o que está acontecendo. E, se por acaso, encontrarmos uma brecha, uma fraqueza, vamos usar. Vamos resistir. Aqui é Alpha, da Defesa Civil. Continuarei transmitindo enquanto puder. Se você estiver ouvindo, resista. Não importa o quão difícil pareça. Não importa o quão sombrio tudo esteja se tornando. Enquanto ainda houver alguém para lutar, a humanidade ainda tem uma chance. Alpha, desligando.